Temer a candidatura de Lula em 2026 em nome da direita. Vai lá. Reinaldo, o ex-presidente Michel Temer afirmou que a falta de popularidade do presidente Lula deveria levá-lo a repensar a possibilidade de se candidatar à reeleição. Temer deu a declaração em entrevista ao programa Canal Livre da Band. O ex-presidente ainda disse que acredita que Lula deixou de ter um contato mais próximo com os líderes políticos. Vamos acompanhar. Eu acho que o presidente Lula, ele não tem feito uma coisa que ele fazia muito nos 2 primeiros mandatos. Ele dialogava muito com o Congresso Nacional. Ele fazia reuniões regulares, houve uma época que eu era presidente do partido, ele fazia reuniões regulares com os presidentes de partidos e líderes partidários. Ao que me parece, ele deixou de fazer isso, ele faz uma reunião mais coletiva. Este contato pessoal é uma coisa importante. Fernando Henrique fazia muito isso também, Itamar fazia muito isso, não é? É uma coisa, o Sarney fazia isso com muita frequência, né? O contato pessoal. Eu acho que falta o contato pessoal, primeiro ponto. Segundo ponto, caiu a popularidade dele, sem dúvida alguma, não é? O que penso fará com que ele medite 2 ou 3 ou 10 vezes para ser candidato à presidência pela 4ª vez. Né? Deixa eu dizer uma coisa. Não é um raciocínio disparatado esse que faz o ex-presidente, né? Não é... Sim, hoje você tem uma dificuldade de articulação política que não tinha, mas ele acha que a leitura é essa, eu acho que não é isso, né? O presidente Michel Temer tem de considerar que o presidente Lula hoje governa de um modo... Ele tem uma circunstância objetiva que ele não tinha nos 2 primeiros mandatos, chama-se emendas do orçamento. Como sabe o presidente Temer, os senhores deputados sequestraram boa parte do orçamento. E parte da dificuldade se deve a isso, porque você tem partidos que estão no governo, mas que também se articulam com a oposição, e não são poucos. Na verdade, a exceção feita ao PT, PDT, né, dos maiores, PT, PDT, PCdoB, enfim, os partidos mais à esquerda, os outros todos. Todos os partidos que têm um pé no centrão ao próximo se articulam também com a oposição. Quanto à questão de o Lula desistir da candidatura, vamos lá, né? Com todas as vênias ao presidente Temer, mas ele não é o melhor conselheiro para o PT. Nem o PT recebe conselhos, mas ele está fazendo uma análise. Ele acha que o Lula pode desistir. Para que o Lula possa desistir, seria preciso que houvesse uma alternativa à esquerda. Qual? 1. 2. Não se deve tomar a valor presente, né, 2026. Mas a situação hoje é bastante adversa para o petismo, especialmente com esse negócio do INSS, porque isso está caindo no colo do governo, embora o governo tenha iniciado a investigação. Sim, a situação é delicada, enfim. Né? Agora, não vejo, né, o Lula desistindo da candidatura. O Temer pode estar antevendo isso. E também, né, quando a gente pensa candidatura, é preciso pensar candidatos, nomes, é preciso botar as coisas em trânsito, é preciso pensar nas circunstâncias políticas como um todo. Porque o ex-presidente, ele também falou sobre as candidaturas do campo não lulista, né? Ou do campo não progressista, ou que nome se queira dar. Vai lá, vamos lá. O ex-presidente afirmou que tem dialogado com políticos que se colocam como candidatos para disputar a presidência e falou nessa entrevista ao Canal Livre aqui da Band que há à disposição para um nome que seja consenso entre os partidos do lado da direita. A gente vai acompanhar a declaração do ex-presidente. Será que é possível encontrar um único? Eu não sei se será possível, mas acho que o nosso dever, eu digo meu, mais modestamente, mas de vocês, da imprensa especialmente, é pregar isso permanentemente. Porque da pregação também nasce a execução. Então não é improvável que num dado momento, e eu vejo nas conversas que eu tive com alguns governadores, eu vejo que eles estão muito dispostos a uma coisa dessa natureza. Eles não serão 5 governadores que dirão, não, nós todos vamos sair. De fato, sob um critério concreto, palpável, objetivo, se saírem 5 candidatos deste lado e um único candidato do outro lado, é claro que o candidato do outro lado vai ter uma vantagem extraordinária. Eu espero
que haja, isto até melhora os costumes políticos do país, que haja 2 ou 3 candidatos com programas determinados, mas sem muitas candidaturas. Olha, presidente Temer, o senhor falou da imprensa, né? A imprensa não pode fazer campanha assim, mas mais campanha do que a imprensa já está fazendo, setores para que seja o Tarcísio, eu acho que depois, além disso, pode pegar mal. Para que haja uma candidatura. Quem? Uma só. Tarcísio. Né? Eu já vou falar disso. Mas o Malafaia reclamou, porque disse que, e a Michele? Vai lá. Reinaldo, a declaração de Michel Temer gerou incômodo entre algumas lideranças bolsonaristas, especialmente porque o ex-presidente não mencionou Jair Bolsonaro. O líder da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, o pastor Silas Malafaia, escreveu o seguinte nas redes sociais: mensagem para Temer, em caixa alta, exclamação. Se existe uma articulação para um candidato da direita, caso o vergonhoso impedimento de Bolsonaro persista, o senhor esqueceu do candidato mais bem avaliado na pesquisa depois de Bolsonaro. Michele, novamente em caixa alta, exclamação. Ela reúne os votos dos bolsonaristas, direita, mulheres e evangélicos. Mais uma vez, o Silas Malafaia se colocando como grande articulador político, né, do bolsonarismo, que é muito impressionante. Agora, deixa eu dizer uma coisa também sobre a fala de todos eles. Né? Eu lembrei hoje no UOL, tem uma peça do Gil Vicente, teatrólogo português. Momento cultural. Do fim do século XV, início do século XVI, primeiras décadas do século XVI, chama Alto da Lusitânia, voglio bene, Arthur. E tem 2 personagens muito interessantes lá. Uma personagem se chama Todo Mundo, com caixa alta, assim, nome próprio, Todo Mundo. E a outra personagem, sabe como chama, voglio bene? Arthur? Ninguém. De sorte que ele vai fazendo um jogo de palavras ao longo da peça, né? Um texto dramático, uma peça de teatro. Ele vai fazendo um jogo que todo mundo e ninguém acabam sendo sinônimos. E isso é sinônimo no pensamento nosso do dia a dia também, né? Você diz que todo mundo é ladrão, vale bem. Quem que é ladrão? Ninguém. Né? Se todo mundo pratica maldade, quem pratica maldade? Ninguém. Que também o bem e o mal aí são valores que vão sendo estabelecidos no confronto com outras pessoas, na relação com outras pessoas. A direita, de fato, tem uma pletora, pletora é muito bom também. Eu vou lá para aquele vídeo lá que fizeram do STF sobre palavras difíceis. Você tem um excesso de candidatos da direita, e tem, nisso o Temer aponta corretamente, mas quem que é o candidato da direita? Em relação a Jair Bolsonaro, vai pensar o quê? Na verdade, precisamos de alguém que supere, e essa é a tese da imprensa, por isso que eu falei para o presidente, né, Temer, né? Presidente Temer, a imprensa já está nessa hoje. Precisa ser alguém que supere o Lula e o Bolsonaro. Pergunta, o Tarcísio supera o Bolsonaro ou o Tarcísio é o Bolsonaro? Não, quando eu digo é o Bolsonaro, ele vai fazer um discurso de superação do bolsonarismo ou de repetição do bolsonarismo? E os outros? Tudo isso precisa ser visto, né? Tudo isso precisa ser visto. Precisa ser considerado. Então, não... E claro, movimentações vão acontecendo, né? Em Nova York, lá em cima que nós temos, o presidente do Progressista, Ciro Nogueira, né, do Piauí, postou no sábado uma foto nas redes sociais em que ele aparece junto com o Hugo Mota e com o cantor Gustavo Lima e ainda o Antônio Rueda, do União Brasil. Estão lá para um seminário da Veja, que vai ter em Nova York. Aí fizeram essa foto. Gustavo Lima, parece que é amigo do Mota, tiveram até uma conversa, aí o Mota deu conselhos para o Gustavo Lima, dizendo que ele pode pensar na política sim,
mas ele não precisa estar na política, não precisa fazer política para isso, né? Agora, também saiu uma foto junto com Eduardo Bolsonaro, aí o Mota não estava, né? Que é o Rueda, o Ciro Nogueira, mais o Eduardo Bolsonaro, que estava em Nova York, né? Ele mora no Texas hoje. E segundo o Ciro Nogueira, o Guilherme Derrit, secretário de Segurança, estavam pensando sobre o futuro de São Paulo. Então nós temos o Eduardo Bolsonaro, que está morando no Texas, claramente articulando contra o Supremo, mas segundo o Ciro Nogueira e o Rueda, estavam lá pensando na situação de São Paulo em Nova York, com um deputado licenciado, carioca, eleito por São Paulo, que decidiu morar no Texas. Há quem acha isso tudo normal. Eu não acho. Eu não acho. Como é que vai ser essa articulação? Como é que vai ser... aí, meu filho, aí não sei. Né? Então não é tão simples assim. O Lula está um pouco atrapalhado. Ele pode sair. Na direita tem um monte de candidato. Vai sair, mas depois eles todos se juntam. Precisa tomar cuidado. Mesmo quando é Tarcísio, que é o preferido do capital, do mercado financeiro, de setores importantes da imprensa, mesmo Tarcísio precisa tomar cuidado. O Kassab tem razão quando recomenda a ele cuidado. O Serra era governador de São Paulo, tentou sair para a presidência, quebrou a cara. Aconteceu com Alckmin. Aconteceu com o Dória, que nem candidato foi. Você acha que isso é uma maldição, Reinaldo? Não. Olha, deixa eu dizer uma coisa. De novo, eu sou São Tomás de Aquino. Tem essa maldição. É um fato político. Se cola o negócio de que o sujeito não queria, na verdade, ser governador de São Paulo, estava só usando como trampolim para a presidência da República, pode dar muito errado. Então, esse negócio de ficar fechando cenários agora para 2026 é um erro. Com 4 governadores, Kassab mira em mais 2. Vai lá. Vamos falar então sobre o PSD, porque o partido continua se articulando para filiar governadores ao partido. Na semana passada, o presidente da sigla, Gilberto Kassab, se reuniu com o chefe do executivo de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB. O encontro ocorreu em Maceió durante o evento de filiação do deputado federal Luciano Amaral, que migrou do PV para o PSD de Dado. Também estiveram presentes na solenidade o senador Renan Calheiros e o ministro dos Transportes, Renan Filho, ambos do MDB. Segundo o Globo, pessoas próximas ao governador afirmam que ele avalia positivamente o convite de Kassab, mas a mudança não deve ocorrer imediatamente porque o foco de Dantas estaria na sucessão estadual, com apoio justamente a Renan Filho. Outro nome em negociação com o PSD é o do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, do PSDB. A gente falava sobre ele ontem. A sigla de Kassab, na semana passada, a sigla de Kassab pode chegar até 6 governadores se conseguir filiar o Tucano, que também é alvo de sondagens do Partido Liberal. A gente falava justamente na sexta-feira que Eduardo Riedel se tornava o último governador do PSDB ainda, né? Isso, ele elegeu 2, o do Paraná e de Sergipe. Aí já conquistou a Raquel Lira, de Pernambuco, o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, está agora atrás do de Alagoas, pode levar Mato Grosso do Sul, já levou o Eduardo Braide, que é o prefeito de São Luís, também o Pimentel, prefeito de Curitiba, está se articulando. Tem o Eduardo Paes, do Rio de Janeiro. Então tem muita coisa acontecendo na política. Para onde? Em que vai dar? Vai dar todo mundo contra Lula. Eu acho que não vai ser assim. Acho que não vai ser assim. Eu não estou dizendo que eles estão tratando desse assunto, mas como indagou um amigo aqui, onde é que está o Alcolumbre mesmo? Está lá na China com Lula. Então, calma.
né? E também essas pessoas que vão falando, vão analisando, cada um vai analisando segundo o seu interesse, segundo aquilo que entende, né? Coisas estão mudando, PSB agora pensando em federação com cidadania, e assim vai. Convém ter um pouco mais de prudência.